Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas sobre essa vitória do São Paulo na estreia da Copa Sul-Americana. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E o São Paulo deve ou não continuar recebendo shows em seu estádio? Esse tema é bastante delicado, até porque o São Paulo costuma perder jogos importantes no seu estádio para que possa receber shows. Você é a favor ou contra? Antes de se decidir, só escuta essa informação aqui. Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo, contou que a realização de 3 shows do AC/DC no Morumbi nesta temporada valeram quase 15 milhões de reais livres de impostos. Essa é uma arrecadação extremamente considerável para um clube que precisa de dinheiro. Abre aspas para o Toni, a gente prioriza o futebol, o show é um segundo negócio, embora a receita seja muito importante. Tivemos aqui 3 shows do AC/DC, cerca de 250 mil pessoas, e o São Paulo arrecadou quase 15 milhões líquidos. Tivemos de abrir mão apenas de um jogo. O São Paulo conseguiu não perder tantas partidas dentro de casa para a realização desses shows. O que você pensa sobre o tema? O São Paulo deve continuar recebendo shows, ainda que isso implique em abrir mão de jogar no seu estádio com partidas de futebol, ou deve descartar essa história? Só é importante lembrar que o tricolor passa por enormes dificuldades financeiras e qualquer milhão é super bem-vindo. No meio do furacão, tufão, twister, sei lá o quê, São Paulo 1, Boston River 0. Que jogo louco, jogo impossível de jogar, todo mundo errando, vento, chuva. Se existe um ambiente hostil, é exatamente isso aí. Completamente hostil, não pela torcida, que não tinha ninguém no estádio, estava vazio, mas uma ventania, um furacão, sei lá o que aconteceu no jogo, impediu o jogo dos dois times até. O Boston River é muito pior que o São Paulo. Mas impediu até o São Paulo fazer algo mais do que fez. Fez 1-0 com o melhor homem em campo, o Bobadilla, vamos falar dele, e de tudo mais. São Paulo larga com vitória na Sul-Americana, que era muito importante. Pelo menos isso. E era uma chuva, vento e tudo mais. O vento de Montevidéu, né, o famoso vento de Montevidéu, mas foi louco. Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro para falar tudo sobre esse jogo e muito mais. A situação do Arboleda e tudo mais. Arnaldo, vocês também aqui. Você gostou, adorou, não gostou, deu para o gasto ou foi um lixo? Acho que foi deu para o gasto clássico, né? Clássico deu para o gasto. Acho o objetivo alcançado, ganhar fora do adversário mais fraco, que não tem torcida, sem usar os principais jogadores à força máxima. Mas o jogo foi bem... Nossa! Vamos, né, combinar, né? A Sul-Americana é um torneio deprimente até o mata-mata. Ele é um torneio deprimente. Não também que a Libertadores, em alguns confrontos, eu assisti antes Laguaire e Fluminense. Foi 0-0 na Venezuela. Estádio vazio. Libertadores. Deprimente também. Então, alguns momentos, né? Mas a Sul-Americana, particularmente nesta etapa, é osso duro, né? Não de dificuldade exatamente, mas de assistir, de competir, de se envolver. É duro para qualquer um. Parabenizar os poucos torcedores do São Paulo que foram a Montevidéu. E o São Paulo fez um jogo, como você falou, é difícil analisar tecnicamente o jogo, né? Só talvez taticamente em termos de esforço, mas tecnicamente muito difícil, sobretudo para quem jogava do meio para frente, né? Os atacantes não conseguiram jogar praticamente. Mas o São Paulo conseguiu 1-0 com um golaço. Talvez hoje do seu principal jogador. É engraçado, né? Porque esse jogador nunca esteve entre os principais, mas ele foi se firmando de tal forma que na transição Crespo, ele já era muito importante com o Crespo, para Roger, ele continuou firme. E, para mim, a surpresa foi escalado. Eu achei que é o Pablo Maia hoje. Quase gabaritei a seleção, achei a escalação. Achei que o Pablo Maia e não Bobadilla que seria poupado. Talvez se não tivesse Bobadilla fosse 0-0, Tironi. Mas foi 1-0, gol de canhota do ótimo Damiano Bobadilla, que quase estouraram a perna dele logo no início do jogo, deixando todo mundo em polvorosa. Isso. Muita gente falou que ele não volta depois da Copa.
possivelmente, vamos ver o que vai acontecer, mas também concordo, talvez seja o melhor, principal jogador. Henrique Bringuetti, que diferença abissal entre André Silva e Caleri? O Arnaldo falou, né? Tá muito difícil para os atacantes jogar, mas o André Silva, sinceramente, eu acho que não acertou nenhuma jogada. Nada. Nem a última bola que era para ele segurar e acabar o jogo, ele não conseguiu. Nada, ele errou tudo. Errou 100% das jogadas. Cara, se não foi o pior em campo, talvez um dos piores. Foi muito mal. Não aproveitou a chance que teve. Enfim. Mas não, tudo bem. Primeiro, hoje a diferença entre eles é gigante, mas hoje o Tapia também errou praticamente tudo, só acertou quando ele foi para o meio naquela jogada do gol anulado do Cauli. O Ferreirinha, quando o campo começou a ficar mais pesado no segundo tempo, errou tudo. No primeiro tempo ele ainda conseguiu uma ou outra jogada. E eu acho que a sustentação foi da turma do meio para trás, né? Embora o Dória, no primeiro tempo, Deus meu, depois ele deu uma tentada. Mas eu achei ali a combinação Bobadilha-Cauli interessante. Acho que o Cauli é um bom jogador mesmo. Não tem medo da bola. E tem que ter um jogador no elenco, um meia com essa característica, né? Para jogar de vez em quando, para bater o escanteio, para determinar um ritmo mais cadenciado, para virar uma bola. E acho que ele é o... Também achei o Danielzinho abaixo do que vinha jogando. No segundo tempo melhorou um pouco, mas também bem abaixo. Esse sofreu muito com vento, chuva, sei lá, né? Também. Esse talvez um dos que mais... Errando passe, errando muita coisa. Mas o resto tá ok, né? Os laterais foram ok. Nada mais do que isso. E tem jogo sábado, só que em vez do vendaval, chuva, frio, é o calor do Barradão. Assim é a sequência. Faltam 15 jogos. Vamos lá, Rafael. Lembrando, né, Tironi, que no outro jogo da chave, o O'Higgins venceu em casa o Milionários por 2-0. Tem um gol a mais que o São Paulo. Próxima terça, Morumbi, São Paulo e O'Higgins. Era mais ou menos esse cenário, por isso que era importante ganhar. Na próxima terça-feira, joga um confronto direto em casa contra talvez o principal time, aquele que eliminou o Bahia, né? Se o São Paulo consegue, na terça-feira, em casa, vencer o jogo e fazer 6 pontos, aí ele vai para aquela dupla visita chata, que é Milionários e O'Higgins, com 6 pontos na sacola, né? Aí é bem importante. Muito bem, vamos lá. Rafael Viana, Dória, Cédric, Enzo, Tapia, André Silva foram de sangrar os olhos. Não sei quem foi mais grosso. Meu Deus, pior jogo do São Paulo em anos. Que jogo feio. Então, estamos ponderando aqui que tava uma ventania, a bola não parava, os caras não conseguiam cobrar nem falta, que a bola andava. E era nítido que os caras estavam errando muito por causa disso, né? O Danielzinho errando o passo por causa disso. O Cédric teve uma jogada na lateral que ele não saiu por causa disso. O Tapia pelo outro lado. Então tem que dar um desconto aí. Dessa turma toda que você falou, para mim, o Tapia e o André Silva foram duríssimos mesmo. O Gustavo, nosso companheiro, que mora no Uruguai, queria o jogo, falou que os ventos chegaram a quase 100 km por hora na noite. Tornado, tô falando Twister, meu. Existiu de jogo. E, de fato, os jogadores não puderam aquecer, né? Teve uma série de questões. Mas acho que o São Paulo não fez um jogo, não arriscou muito no aspecto defensivo. Acho que fez correto. Né? Felipe Sartinha, a bola hoje parecia aqueles dentes de leite de látex, sem condições de jogar assim. Bobadilha confirma a ótima fase. Verdade, a bola parecia aquelas... Gabriel Serrano, se tem meta de 100 milhões de venda, já bota André Silva nesse meio. Grosso. Desperdício, Tapia de ponta. Vinha bem como reserva do Caleri. Não era muito a do Tapia mesmo, né? Ele joga pelo lado, mas não tão pelo lado, né? Não tão de ponta, né? Exato, porque nesse sistema que ele abre, né, os pontas. Eu até disse no pré-jogo lá no canal 3E para o Maurício que eu esperava, e sem sucesso, que o André Silva, por vezes, revezasse com o Tapia. Que por hora o André Silva abrisse na direita, ele que é canhoto, já jogou assim com o Zubeldia, jogou de ponta direita. Já. E o Tapia entrasse na área como centroavante, que eles trocassem algumas vezes de posição, mas não foi isso que aconteceu. No único lance que o Tapia foi para a área, saiu aquele gol anulado do Cauli. Né? Ele dividiu ali com a zaga e ficou para o Cauli. Né? Seria uma alternativa. Né? Mas assim, deu para perceber que ele
estava receoso em usar o Arthur, né? Receoso em usar o Marcos Antônio, né? Que vem jogando, eles jogaram as 2 últimas partidas num ritmo muito forte, né? E aí vamos ver quais podem voltar em Salvador. É possível que o Sabino e o Luciano voltem. O Caleri tem que ver como é que ele. O Caleri não estava ainda muito legal, não se sentindo muito bem até ontem, né? Até o dia da viagem, tem o protocolo da concussão. E também o Alan Franco, que vinha jogando uma ótima partida, pediu para sair, né? Entrou o Tolói. Espero que não tenha acontecido nada com o Alan Franco, né? Tá parado, né? Mas jogou bem o Alan Franco, né? Jogou por ele e pelo Dória. De novo, né? Aliás, o zagueiro que joga com o lado do Dória joga por ele e pelo Dória. Elton Júnior, por que o Luca não é nem relacionado? E cadê o Hugo? O Luca não foi viajar, né? Tá machucado. O Luca tá machucado, tá com um problema na coxa. Sentiu na seleção brasileira. Aliás, Tironi, acho que é um gancho. E acho que o São Paulo poderia ser mais claro nesse aspecto. Muita gente, a gente tinha dado até a sugestão, né? A gente que acha a Sul-Americana no início um tormento, de fazer um time de jovens e tudo mais. Isso não foi feito pela direção, pelos técnicos, a ponto de, na semana de treinamento do Roger, vários dos jovens estarem na seleção sub-20 e não treinando. A impressão de que o jovem vá imediatamente responder, ela tem tido algumas desilusões no São Paulo, dos São Paulinos. Primeiro, o trabalho não tem uma sequência, né? Sai do Zubeldia, acabou usando mais jovens que os outros, embora fosse considerado inimigo, vai para o Crespo e dali para o Roger. Então o Crespo já tinha começado a colocar o Jorge para jogar, por exemplo, né? Aí vem o Roger, ele começa a observar os moleques do zero. E tem uma coisa que é a questão física. Os moleques do São Paulo, além dos que foram para a seleção, têm sentido demais os treinamentos profissionais. O Mike não consegue treinar uma semana completa. Cadê o Mike? O Mike era titular do São Paulo. Aí ele perdeu a posição para o Lucas Ramon e perdeu a condição para o Cédric. Não porque ele é ruim, mas porque ele está sempre com dor. Não consegue treinar. O Luca se machucou 3 vezes esse ano, né? Michael Douglas, só manteria o Arboleda como uma condição, que o São Paulo nomeasse o interventor financeiro em suas contas. As responsabilidades dele com suas contas atrapalham a instituição. Logo, o clube deveria interferir nisso. Talvez a coisa que ele mais queria na vida era ter isso. Mas de certa forma, foi tentado uma espécie de intervenção parcial na última renovação de contrato, mas não funcionou, cara. Mas, de fato, é um problemaço, difícil resolução. Acho... e que vai passando o tempo, vai passando os dias, e fica claro que não é nem de longe uma questão de campo. Não, é uma questão mais complexa. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo, que venceu na estreia da Copa Sul-Americana mesmo jogando fora de casa. Venceu o Boston River por 1-0 com gol do Bobadilla, mesmo com o Roger preservando vários jogadores. O São Paulo foi a campo com Rafael no gol, na esquerda Enzo Dias e na direita Cédric. Na zaga teve Dória e Alan Franco. No meio-campo, Danielzinho, Bobadilla e Cauli. E na frente, Ferreirinha, Tapia e André Silva. E foi um jogo muito feio, com muita chuva, muito vento, mas uma vitória importantíssima para o São Paulo, que nem eu sempre falo aqui no canal. Não pode abrir mão da Copa Sul-Americana, até porque se for o campeão, ganha uma vaga na próxima Libertadores, além de ser um título. E a gente sabe, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil é muito mais difícil. Não é impossível, mas muito mais difícil. E agora vamos ver qual foi as notas do público nessa vitória do São Paulo fora de casa. O Rafael teve uma nota de 6,4. O Cédric teve uma nota de 5,1. O Alan Franco, que na minha visão fez um bom jogo, teve uma nota de 6,7. O Rafael Tolói, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 5,6. O Dória, que na minha visão não fez um bom jogo, falta ritmo de jogo,
teve uma nota de 5. O Enzo Dias, mais um jogo regular, teve uma nota de 6,3. O Bobadilha, que fez o gol do São Paulo no jogo, mais uma partidaça do Bobadilha, teve uma nota de 8,5. O Pablo Maia, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 5,8. O Danielzinho teve uma nota de 6,1. O Cauli teve uma nota de 6,2. O Pedro Ferreira, que entrou perto do fim do jogo, também teve uma nota de 6,2. O Ferreirinha, que na minha visão fez mais uma vez um bom jogo, foi parado pelo goleiro do Boston River, teve uma nota de 6,8. O garoto TT, que entrou no segundo tempo e na minha visão entrou muito bem, também teve uma nota de 6,8. O André Silva, que mais uma vez não fez um bom jogo, ele não voltou muito bem da lesão, muito diferente do Caleri, e teve uma nota de 4,3. O Tapia, que também fez um péssimo jogo e teve uma nota de 4,6. O Arthur entrou no segundo tempo e teve uma nota de 6,1. E o Roger Machado teve uma nota de 5,2. E assim ficou a classificação do Grupo C da Copa Sul-Americana após o término da primeira rodada. O O'Higgins lidera por saldo de gols, por ter vencido o Milionários por 2-0, e o São Paulo aparece em segundo, após vencer o Boston River por 1-0, e quando terminar essa primeira fase, vai ser muito importante ficar em primeiro, porque apenas o primeiro se classifica direto, o segundo vai jogar um mata-mata contra um terceiro colocado que vem da Libertadores. E após vencer o Boston River na estreia da Copa Sul-Americana, o São Paulo volta a campo nesse sábado, jogando fora de casa novamente, agora contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. No dia 14, próxima terça-feira, vai jogar em casa contra o O'Higgins pela Copa Sul-Americana, uma partida importantíssima para o São Paulo vencer e ficar em primeiro no grupo. No dia 18, vai jogar fora de casa contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. No dia 21, vai jogar em casa contra o Juventude pela Copa do Brasil. E no dia 25, vai jogar em casa contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!